Revisa, né? Não tem nada a ver com isso aqui, mas vamos conversar um pouco, né? Eu vejo a Revisa é muito humana também, sabe? Eu não vou lá porque Uhum. o Igor que vai nas função de carro, né? Mas eu percebo assim também que o César tem esse olhar, né? Muito de ajudar as pessoas, né? E vocês têm isso. Mas eu acho que é muito da essência também, né? A tua família, Sete quanto Greens, ela vem de uma vida comunitária. E aí você vem da Revisa, vem para o Cicobi, aonde é total pensar na comunidade, né? Independente do que a gente trabalha, quando a gente tem essa essência, essa coisa que a gente traz de berço, a gente diz assim, né? Que tem muitas coisas que tu vai adquirindo com a vida, com o tempo, com as coisas, mas quando tu tem isso tão enraizado dentro da gente, assim, de que tu tá aí, e que se tu não viver em sociedade, se tu não viver em comunidade, não tá certo. Tem que ter gente. Eu sou uma pessoa e tu é muito forte para ti isso. A gente percebe, né? E aí também vocês, além disso, vocês ainda realizam ações, né, sociais dentro da igreja, que a gente sabe também. Você quer contar um pouquinho como é que é a tua igreja, como é que funciona isso? Porque eu sou católica, né? Eu gosto muito da católica, eu sou ritualística, né? Então, para mim, eu tenho que ter rituais, né? Sim. Mas eu participei daqueles eventos que vocês faziam das Contra as mulheres, mulheres. inclusive aqui eu trouxe a Bíblia, né? Eu ganhei de você. Eu lembro. Foi lá em 2022. No sorteio, né? No No evento sorteio. das mulheres. Então, e eu tinha comprado uma Bíblia para mim. Eu já tinha a Bíblia, mas eu peguei a Bíblia, né? Pensei, se é para mim, é para mim. Daí tá escrito assim: se me buscarem de todo o coração, me encontrareis. Deus te abençoe, pastora Silvia. Isso foi dia 22/10/2022. E eu tinha comprado uma Bíblia para mim, né? Dessas aqui. A letra eu acho bastante pequenininha, mas tudo bem. E a minha amiga Ivânia começou a estudar com Sim. vocês. Aí eu dei a outra para ela. Eu disse, eu te dou essa, mas essa aqui eu não vou te dar, porque eu ganhei da pastora Silvia. Então, como é gostoso, né? A gente também conhecer um pouquinho mais sobre a Bíblia. Eu leio a Bíblia Católica lá que eu Uhum. tenho, né? Um pouco maior as letras. Mas eu percebo de quanto você oferece isso para as pessoas, conhecer um pouco mais a palavra, conhecer um pouco mais o que significa, porque eu acredito ser difícil, Uhum. né, para gente que não estuda tanto, né? E como é bonito vocês fazer esse trabalho com as pessoas, com as mulheres, com as famílias, né? Mostrar a palavra. Podia contar um pouquinho como é que isso funciona, se tem algum Com certeza. dia, horário, como é que vocês fazem? Assim, a igreja hoje nós temos vários ministérios que a gente chama, que são as atividades da igreja. Então, nós temos cultos nos domingos às 19 horas. Nesses cultos tem também a escola bíblica para as crianças, né? Então, no início do culto sempre tem um momento de louvor, né? Onde é um momento de cultuar, de adorar a Deus, onde as crianças ficam junto, as famílias. Aí no decorrer da palavra, né, que é a ministração, que nada mais é do que a gente ser ensinado, do que a Bíblia nos ensina, trazendo para os nossos dias de hoje, para colocar em prática para a nossa vida. As crianças são ministradas, né? Temos 2 salinhas lá na igreja, de forma lúdica, conforme a linguagem delas, né? Tem 2 turmas, de 2 a 6 anos e de 7 a 10 anos. Aí temos também nas quartas-feiras, culto às 19h30, onde ali não tem a escola bíblica, é somente os adultos, mas as crianças podem vir junto. E com relação ao ensino, que você comentou antes, né? Até usou o exemplo da Ivânia, nós temos o Mevo Academy, que é uma plataforma onde nós temos aliança com o Mevan, que foi o que eu comentei antes, onde eu e César começamos a congregar em Blumenau. A gente tem um momento de aula no presencial, onde é feito o estudo da Bíblia. A gente já formou, se eu não me engano, 7, 8 turmas, né? Teve Nossa, bastante turma, gente, né? sim. Que legal. Uma das turmas é Fundamentos da Fé, né? Outra é Andar com Deus. E agora, nas segundas-feiras, tem o Ser Igreja.
uma das coisas que a gente percebe muito é o quanto que o estudo fundamenta a nossa fé. A gente muitas vezes, como tu falou, é bem comum as pessoas não saberem por onde começar, então a gente busca contribuir com relação a isso. E se a gente for ver, Izzy, a nossa vida, o ensino, ele faz a diferença para que a gente venha compreender. É assim desde que nós vamos para a escola, onde nós tivemos os nossos professores que nos ensinaram a ler, escrever, e assim nós fomos evoluindo. E eu sempre faço essa analogia com relação ao nosso conhecimento, com relação a Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, as promessas dele para nós, a nós aprendemos a viver de uma forma que agrade o coração de Deus. E uma vez que a gente começa a conhecer a palavra, a gente começa a ter mais convicção sobre algumas questões, porque eu sempre digo que Deus, ele trabalha por áreas da nossa vida, e às vezes é muito comum nós, enquanto seres humanos, a gente não estar satisfeito com algumas áreas da nossa vida. Então a gente começa a ter clareza sobre essas questões e a gente vai, sempre digo que não basta somente conhecer, mas que a gente busque praticar e viver para que a gente avance, né? A gente não é perfeito, mas que a gente venha ser de verdade. A gente precisa ser de verdade, Que a gente né? venha ser de Porque verdade. perfeito é muito distante, né? Muito distante. É muito distante para mas que a gente esteja aberto a evoluir. evoluir. E tu vê, né, tudo isso que tu conversa e fala sobre a igreja, sobre a Bíblia, sobre as pessoas, né, tem tudo a ver com o cooperativismo, com o associativismo. Tem tudo a ver, né? Então, a essência das coisas, elas são as mesmas, porque as pessoas, elas precisam viver em comunidade para uma ajudar a outra. Porque às vezes aquilo que a gente está conversando aqui agora com as pessoas e deixando alguns recados, algumas coisas, talvez sirva para alguém, né? Essas dicas, essas práticas, né? De como a gente poderia fazer assim o assado. E talvez para uns não vai fazer nenhuma diferença, né? E assim é na nossa vida, né? Talvez a Cicobi, para muitas pessoas, para os 34 mil associados, faz a diferença na vida delas. Tanto na parte jurídica, ali na PJ, ou na pessoa física, nos investimentos, então os empreendedores, né? E talvez para outras pessoas não faz nenhuma diferença, né? Então, assim, nós estarmos inseridos numa comunidade pequena, que nem Itapiranga, é uma cidade pequena, tu vem de Blumenau, né? Uma cidade pequena. Nós temos hoje já 3 cooperativas, e também temos quantas mil igrejas, né? Não sei quantas igrejas tem, né? Sim. Mas como antigamente era muito forte a Igreja Católica aqui, né? Mas como hoje, sim, mudou essa percepção, né? E quantas pessoas estão também na tua igreja e já fizeram a diferença na vida delas, né? Então eu acho que a tua missão maior é realmente ajudar as pessoas. E aí você tá lá na igreja, ajudando lá, e tu tem colegas que eu sei que você já ajudou também. Então, qual é a tua percepção, assim, dessa evolução também, né, daquele período de 32 para hoje, Itapiranga? Porque eu me lembro que, meu Deus, falar em outra igreja, né, Deus o livre. Mas hoje, como tá, assim, essa tua percepção, a aceitação? Eu acredito que, primeiro, nós precisamos honrar a história. Né? Se a gente olha para a colonização de Itapiranga, Itapiranga foi colonizado por pessoas cristãs, católicos, a fundação da cooperativa da mesma forma. Então, se a gente for ver o cristianismo, ele está desde a essência, e isso é muito bonito. Né? A gente desconhece uma outra cooperativa que tenha sido fundada apenas 6 anos após a colonização do município. E na época, anos atrás, até aqui, a nossa região, ela havia sido definida, né, de ser uma região mais de católicos, e isso naturalmente com o tempo foi acontecendo. E para mim falar sobre isso é muito tranquilo, eu tento sempre ter muito cuidado, né? Porque você sempre está mexendo com as emoções das pessoas. E às vezes as pessoas me perguntam o que você é, né? Você é evangélica, você é crente, né? E é muito tranquilo isso para mim, porque
se for para definir isso, então, eu sou filha de Deus, né? Eu acredito no sacrifício de Jesus, sou cristã. Eu creio no meu coração que a gente não é o que Deus quer que a gente sirva uma placa, e sim que a gente venha fazer a diferença nessa terra. E eu acho que um exemplo muito lindo disso é a minha amizade e a parceria, como carinhosamente eu chamo o Giovanni, o meu casca de bala, o Giovanni, Giovanni, é que verdade. também é uma pessoa que se dedica muito à obra, serve, é ministro, e a gente conversa sobre essas coisas, né? Claro que em momentos fora, né? Porque Uhum. no trabalho vamos lá, né? Não tem muito tempo, Mas né? para a gente ver que é muito a forma que a gente. Quanto mais natural a gente encarar as coisas, a vida se torna mais fácil. Então, cada um faz as suas escolhas e a gente precisa respeitar isso. E eu sou muito feliz com tudo que a escolha de buscar a Deus e primeiramente porque é sempre primeiro em nós e depois é através de nós, o rumo que a minha vida tem tomado, vamos dizer assim, né? É verdade. Porque eu consigo ver com muita clareza hoje a diferença no meu casamento, a diferença na minha família, nos nossos filhos e o quanto que as coisas se tornam mais fáceis, porque nós somos fracos, sozinhos, mas Deus nos faz fortes.